Nós não vamos pagar sua faculdade. Você não merece. Foi o que meus pais disseram depois que minha irmã gêmea e eu fomos aceitas no mesmo programa, ao mesmo tempo. Eles iam pagar a dela integralmente. Eu não desisti. Fui mesmo assim. 2 anos depois, meus pais ficaram pálidos quando descobriram a verdade. Quando o e-mail chegou, eu gritei tão alto que assustei o cachorro. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a mensagem, uma daquelas coisas idiotas que a gente faz, mesmo quando o assunto já diz claramente: parabéns, você foi aceita. Eu consegui. Saí correndo pelo corredor como uma louca, quase tropeçando no tapete, até a cozinha, onde meus pais tomavam café. Camille já estava lá, mexendo no celular, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu consegui, falei, radiante. Westbrook, o programa de ciência de dados. Minha mãe piscou devagar. Ah, disse ela, mal levantando os olhos da caneca. Que ótimo. Aí o celular da Camille fez um din perfeitamente sincronizado. Eu também, ela disse, com aquele ar de superioridade. Acabei de receber o e-mail. O clima na sala mudou na hora. Minha mãe pulou da cadeira como se alguém tivesse acendido um fogo embaixo dela. Você conseguiu? Meu Deus, Camille, isso é incrível. A Westbrook tem sorte de ter você. E a abraçou. Meu pai também levantou, deu um tapinha orgulhoso no ombro dela, como se ela tivesse acabado de ganhar uma medalha olímpica. Ninguém me abraçou. Eu fiquei ali, segurando o celular ainda aberto na carta de aceitação, enquanto eles se derretiam por ela, como se fosse a única que tinha sido aceita. Nós duas fomos aceitas, eu disse. Saiu mais baixo do que eu queria. Claro, respondeu meu pai, me olhando de relance. Mas a Camille sempre foi a que combina mais com esse programa. Eu franzi a testa. O que isso quer dizer? Ele fez um gesto com a mão. Nada. Só que, sabe, a Camille sempre foi mais focada. Focada. A Camille que esqueceu 2 vezes que tinha se inscrito pro SAT. A Camille que só passou em cálculo porque eu dei aula particular para ela. Senti como se o chão tivesse se movido sob meus pés, mas ainda ia piorar. Muito pior. Mais tarde, depois do jantar, toquei no assunto de novo. Queria falar sobre as coisas práticas: mensalidade, moradia, próximos passos. A Camille já tinha postado a aceitação em todas as redes sociais, com 30 hashtags e um filtro. Eu nem consegui uma conversa. Quando mencionei o assunto, minha mãe suspirou como se eu estivesse pedindo algo absurdo. Jasmine, precisamos ser honestos com você. Nós não vamos pagar sua faculdade. Pisquei, confusa. O quê? Decidimos usar o fundo da faculdade para Camille, disse meu pai, sem nem levantar os olhos do notebook. Por um momento, eu realmente achei que fosse uma piada. O que você quer dizer com para Camille? O fundo era para nós duas. Somos gêmeas. Não é tão simples assim, disse minha mãe. A Camille sempre foi mais consistente academicamente. Ela demonstrou dedicação de verdade. E eu não. Minha voz falhou. Você sempre foi criativa, ela respondeu, o que, na nossa casa, era código para inconfiável. Mas faculdade é um investimento enorme. Nós não podemos nos dar ao luxo de correr riscos. Foi como levar um tapa com eles ainda sorrindo. Eles não estavam apenas escolhendo a Camille. Estavam me dizendo, na cara, que eu não valia o investimento. Eu também conquistei isso, falei, com a garganta apertando. Entramos no mesmo programa, na mesma universidade. Trabalhei tanto quanto ela. Você não merece, disse meu pai, seco. Não do mesmo jeito que ela. E, assim, ficou decidido. Camille iria para Westbrook com tudo pago. E eu? Eu estava por minha conta. Camille não disse nada. Não naquela hora. Nem me olhou. Continuou rolando o celular, fingindo que não ouvia. Naquela noite, tranquei-me no quarto e fiquei encarando a carta de aceitação até as palavras se embaralharem. Não chorei. Quis chorar, mas parecia que, se eu fizesse isso, estaria confirmando tudo o que eles pensavam de mim, que eu era fraca, sensível demais, indignada demais.
Então, em vez disso, abri um documento em branco e comecei a pesquisar bolsas de estudo, auxílios, empréstimos estudantis, qualquer coisa. Se eles achavam que eu ia desistir e aceitar a sentença deles, é porque não me conheciam. 2 anos depois, eles estariam na minha porta com o rosto pálido. Quando me mudei para o pequeno apartamento da tia Mel, tudo que levei foram 2 malas de viagem, um laptop que superaquecia se eu abrisse mais de 3 abas, e um nó pesado e feio no peito. Meus pais não me ajudaram a fazer as malas. Nem se despediram. Estavam ocupados demais levando a Camille para o novo dormitório dela, tirando fotos para postar no Facebook como se ela fosse uma princesa indo para a coroação. Recebi uma mensagem da minha mãe naquele dia. Boa sorte. Faça boas escolhas. Só isso. A tia Mel me encontrou na rodoviária com um abraço e uma sacola de lanches. Pode dormir no sofá-cama, ela disse. É meio torto, mas é seu. Naquela primeira noite, deitada na cama barulhenta, com o cheiro de curi do vizinho atravessando as paredes, fiquei olhando para o teto e pensei. Eles realmente estavam falando sério. Eles realmente não vão me ajudar em nada. Mas não foi a primeira vez que eles deixaram claro quem realmente importava. Camille e eu somos gêmeas, mas só tecnicamente. Nascemos com 43 minutos de diferença, e de alguma forma eu sempre estive 43 passos atrás. Ela ganhou a Barbie Drealiose de Natal. Eu ganhei meias. Ela teve aulas extras de dança, professores particulares, uma festa de 16 anos com DJ e buffet. Eu ouvi, você é mais independente. Não precisa disso tudo. Quando nós duas fomos aceitas em Westbrook, Camille chorou de alegria. Eu também chorei, mas as minhas lágrimas secaram rápido, no segundo em que meus pais me olharam nos olhos e disseram que eu não merecia. Mesmo assim, eu ainda tive esperança. Pensei, talvez, quando as aulas começarem, quando eles me virem me esforçando, eles mudem de ideia. Não mudaram. Camille ganhou a faculdade paga com o fundo da família e ainda uma mesada generosa para as despesas mensais. Eu ganhei uma pilha de formulários e você vai dar um jeito. Candidatei-me a todas as bolsas que encontrei. Algumas deram certo. Poucas, pequenas $500 aqui, 1.000 ali, mas somavam. Também consegui empréstimos subsidiados, o que foi, ao mesmo tempo, um alívio e um peso. Para fazer tudo funcionar, precisei arranjar 3 empregos de meio período, barista de manhã, assistente de biblioteca entre as aulas e atendente de call center nos fins de semana. Quase não dormia, mas estudava como se minha vida dependesse disso porque, de certo modo, dependia. Westbrook era implacável. O curso de ciência de dados tinha fama de eliminar os fracos logo no início. Eu estava cercada de colegas com MacBooks e pais que pagavam aluguel. Eu codava em um Chromebook emprestado, dormindo em um sofá-cama barulhento. Quase não via a Camille. Estávamos no mesmo curso, mas em mundos diferentes. Ela tinha um grupo de amigos barulhento e refinado, gente com bolsas de grife e tempo livre de sobra. Às vezes eu a via do outro lado do campus, rindo no gramado com um bubble tea na mão e o cabelo perfeitamente cacheado. Ela nunca parava para falar. E eu também não. Era mais fácil assim. Eu coloquei tudo o que tinha nos estudos. Ia a todas as aulas, sentava na primeira fileira, procurava os professores no horário de atendimento. Mesmo quando não tinha perguntas, queria que soubessem que eu levava aquilo a sério. Porque, ao contrário da maioria dos meus colegas, eu não estava ali para me descobrir. Eu estava ali para sobreviver. O segundo ano foi ainda mais difícil. As bolsas não renovaram nas mesmas condições. Os empréstimos aumentaram. Minhas costas doíam o tempo todo de dormir naquele sofá horrível. A tia Mel nunca reclamou nenhuma vez. Mas eu sabia que já estava testando os limites da hospitalidade dela. Então eu tentei outra coisa. Começou pequeno, só um trabalho freelance simples, limpando dados para um aluno de pós-graduação. Depois, outra pessoa pediu ajuda para coletar um conjunto de dados. Logo em seguida, uma empresa local queria insights sobre clientes. Eu não era formada em negócios. Não sabia nada sobre preços ou marketing. Mas eu sabia trabalhar. No começo, chamei de bico, só algo para ajudar nas compras do mês. Mas na primavera, já tinha 3 clientes fixos e um site.
No verão, estava declarando impostos como profissional autônoma. Com a renda extra, finalmente pude pagar um pouquinho de aluguel à tia Mel, que imediatamente usou o dinheiro para comprar um novo futon para mim. Se vou te deixar dormir aqui, pelo menos você não deve acordar parecendo um ponto de interrogação, ela disse. E então, finalmente, encontrei um estúdio que cabia no meu bolso. No último andar, sem elevador, minúsculo, mas era meu. Na primeira noite ali, sentei no chão comendo miojo num copo de papel e respirei fundo pela primeira vez em 2 anos. Sem ajuda, sem rede de segurança, sem pais vigiando com condições e cobrança, só eu. De vez em quando ainda via a Camille pelo campus, embora cada vez menos. Ela não estava mais em nenhuma das minhas aulas. Não sei se mudou de curso ou se só estava pegando optativas. Sempre parecia impecável, pele perfeita, bolsas de grife, roupas novas toda semana. Mas quando nos cruzávamos, ela nem acenava. Ela nunca foi me visitar. Meus pais também não. Sinceramente, eu já achava que tinham me esquecido por completo até a batida na porta. Era uma quarta-feira à noite. Eu tinha acabado de encerrar uma chamada com um cliente e estava esquentando sobras de yakisoba no micro-ondas. Quando abri a porta, congelei. Meus pais estavam ali. Minha mãe com o casaco bem cortado, meu pai com aquele ar rígido e pálido. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. Só me encararam, como se não esperassem que eu mesma fosse abrir. Jasmine, minha mãe disse finalmente, com a voz tensa. Precisamos conversar. É sobre a Camille. Meu estômago afundou. Eles não tinham vindo se desculpar. Não tinham vindo porque finalmente reconheceram o que eu conquistei. Tinham vindo porque algo estava errado. E de algum modo, eu já sabia que estavam prestes a me pedir algo que eu talvez não conseguisse dar. Não os convidei para entrar de imediato. Fiquei parada ali, na porta do meu pequeno apartamento, o coração disparado, olhando para eles como se fossem fantasmas. Eu não os vi havia quase 2 anos. Sem visitas, sem ligações, nem uma mensagem de aniversário. E agora estavam ali pálidos, desconfortáveis, parados no meu corredor como completos estranhos. Minha mãe quebrou o silêncio primeiro. É a Camille, ela disse. Não temos notícias dela há mais de uma semana. Pesquei. Ok. Ela não responde mensagens nem chamadas, acrescentou meu pai. A colega de quarto disse que ela mal tem voltado para casa. Nós tentamos falar com a universidade, mas eles não nos deram nenhuma informação. Você é a única que talvez saiba de algo. Dei um passo para trás e cruzei os braços. Por que eu saberia de alguma coisa? Nós não nos falamos desde o primeiro ano. Mamãe se encolheu um pouco. Mas vocês estudam na mesma faculdade. Deve ter alguma ideia. Ela não está em nenhuma das minhas aulas, respondi friamente. A gente não anda nos mesmos círculos. Eles trocaram olhares inseguros, culpados. Eu percebi que aquilo não era o verdadeiro motivo da visita. Tá, do que se trata de verdade? Perguntei. Foi então que meu pai suspirou, enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma carta dobrada. Ele me entregou. Aviso final, pagamento atrasado. Saldo pendente da propriedade alugada em 516 Glendale Avenue, unidade 4B. Valor devido, $4.732. Pagamento imediato necessário para evitar ação legal. Meus olhos percorreram as linhas 2, 3 vezes. Não tô entendendo. Ela parou de pagar o aluguel, disse minha mãe, num tom baixo. Faz 3 meses. Minha mandíbula travou. Achei que vocês estivessem cobrindo o aluguel dela. Estávamos, respondeu meu pai, agora na defensiva. Mandávamos dinheiro todo mês, direto para ela. Nós, presumimos. Vocês presumiram que ela estava pagando, terminei por ele. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Aparentemente, ela usou o dinheiro para outras coisas. Viagens, roupas, uma viagem de esqui. Claro que sim. É claro que a Camille pegou o dinheiro e gastou para viver como se ainda fosse a filha de ouro de um conto de fadas colegial. E eles cegos como sempre nunca perceberam, nunca questionaram, apenas continuaram transferindo dinheiro como uma máquina de vendas quebrada, soltando produtos mesmo sem ninguém apertar o botão.
Ela sempre andava com aquele pessoal rico, murmurou minha mãe, mais para si mesma do que para mim. Acho que estava tentando acompanhar o ritmo. Eu encarei os dois. E agora? Acham que eu sei onde ela está? Você pode saber, disparou meu pai. Ou talvez tenha ouvido alguma coisa. Não ouvi nada, respondi. Não nos falamos há 1 ano. Eu não sou babá dela. Mas você podia ajudar, insistiu minha mãe. Ela é sua irmã. Eu ri. Não, de verdade, foi um riso seco, amargo, que simplesmente escapou. Irmã, repeti. Quer dizer aquela que vocês escolheram no meu lugar? A que vocês bancaram enquanto eu trabalhava em 3 empregos e dormia no sofá por 2 anos? Isso não é justo, disse meu pai, ríspido. Não, retruquei. Não é. Mas é verdade. Não estamos pedindo que você pague o aluguel dela, disse minha mãe, suavizando o tom. Só queremos que nos ajude a encontrá-la. Talvez ela responda se for você. Ela não vai, eu disse. E mesmo que respondesse, isso não é problema meu. Ali estava. A frase que eu nunca tinha tido coragem de dizer nem aos 18, chorando no banheiro da tia Mel, nem às 3 da manhã revisando planilhas com os dedos em carne viva e uma enxaqueca latejando. Não é problema meu. Vocês fizeram suas escolhas, continuei. A Camille fez as dela. E eu fiz as minhas. Meu pai deu um passo à frente. Jasmine, nós somos sua família. E eu dei um passo para trás. Vocês deixaram de ser minha família no dia em que me disseram que eu não merecia a educação que deram para ela de graça. Os dois estremeceram com isso, um golpe direto. Por um instante, ninguém disse nada. O vento assobiava pelo corredor do lado de fora. O cheiro do arroz requentado no micro-ondas se espalhava pela cozinha atrás de mim. Então, o rosto da minha mãe se endureceu. Você mudou. Sim, eu disse. Tive que mudar. A mandíbula do meu pai ficou rígida. Isto não é sobre o passado. Sua irmã está com problemas. Dobrei o aviso e entreguei de volta. Ela pode lidar com isso do mesmo jeito que eu lidei. Você está sendo egoísta, sibilou minha mãe. Não, respondi. Eu estou, finalmente, sendo justa comigo mesma. Eles não souberam o que dizer. Por tanto tempo, eu tinha me contorcido tentando merecer a aprovação deles. Tinha abafado a dor, engolido a raiva, me mantido pequena. E agora, que precisavam de mim, não conseguiam esconder a decepção de ver que eu não era mais a filha obediente que lembravam. Engraçado, disse meu pai, com frieza. Para alguém que gosta de falar sobre abandono, você está fazendo um ótimo trabalho abandonando sua própria família. Nem pisquei. Vocês não são minha responsabilidade. O rosto da minha mãe pareceu vacilar, como se fosse chorar. Não viemos aqui para brigar. Só pensamos que... Pensaram que eu ia salvar vocês, interrompi. Mas eu não sou o plano reserva de ninguém. Abri a porta. Boa sorte encontrando a Camille. Eles hesitaram. O meu pai abriu e fechou a boca, como se ainda tivesse algo para dizer. Mas, fosse o que fosse, engoliu. E foram embora. Mas aquilo estava longe de terminar. Eu realmente não esperava vê-los de novo, não depois da maneira como saíram do meu apartamento, nem depois de eu ter me recusado a limpar a bagunça que a Camille fez. Achei que finalmente tinha encerrado meu papel de vilã na história deles. Mas 2 meses depois, fui convidada para falar num painel sobre empreendedorismo jovem. Nada muito grande, uma conferência para estudantes e fundadores iniciantes. Quase recusei. Falar em público ainda me deixava nervosa, mas meu mentor insistiu. O que eu não sabia era que, na semana anterior, uma revista de negócios havia publicado uma matéria sobre mim. Eles tinham ouvido falar da minha empresa por meio de um cliente e queriam fazer uma reportagem sobre jovens empreendedores com menos de 30 anos desafiando as probabilidades. Tinha meu nome, uma foto, e uma citação, sobre como eu construí algo a partir do nada. E, claro, a matéria acabou caindo no Facebook dos meus pais. E lá estava eu, nos bastidores, vestindo um blazer que custava mais do que todo o meu guarda-roupa do primeiro ano de faculdade.
Quando olhei para a plateia e os vi terceira fila, sentados juntos, com aquelas expressões frias, como se tivessem entrado ali por engano, senti o estômago virar. Quase saí do palco, mas não saí. Fiz o discurso. Não porque eu devesse isso a alguém,